Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui com vocês o professor Jean Nobre para a gente dar sequência aos nossos estudos dessa unidade. Vamos acompanhar então o tema da nossa aula de hoje? Aí está, aula de número 42. O objeto de conhecimento é fração e seus significados como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. O detalhamento será problemas utilizando razão e fração, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos falar hoje, né, sobre razão, que é a mesma coisa que fração, tá? E também vamos falar sobre a proporção, tá? A proporção e a razão são temas que andam ali sempre juntos, ok? Razão é uma fração, nada mais que isso, tá? E a proporção é a operação entre duas razões. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente opera, tá? E como que a gente estuda esse conteúdo. Vamos então à nossa primeira cartela para a gente verificar o que é uma razão. Então nós temos aí, ó, A sobre B. A sobre B, a gente lê também A está para B, ok? Então, nós já conhecemos a fração, nós já sabemos que uma fração é composta por dois numerais, né? O numeral de cima é o numerador e o de baixo nós chamamos de denominador, ok? Uma outra forma de nós representarmos a razão também é dessa maneira, ó, A, dois pontos, B. O que significa isso? A está para B, ok? A gente vai usar bastante essa nomenclatura, tá? Essas expressões, então estejam sempre atentos, tá? A gente pode usar a razão na forma de fração, que é como vocês estão vendo aí, ó, A sobre B, tá? Ou também nós podemos usar dessa forma, A dos pontos B, ou seja, A está para B. Bacana? Tranquilo? Vamos então para o primeiro exemplo, para a gente ver como é que a gente pode usar esse conteúdo. Então veja, eu tenho aqui um exemplo que diz o seguinte: em uma sala de aula do 7º ano, 18 alunos preferem a cor vermelha e 24 alunos preferem a cor azul. Qual é a razão entre o número de alunos que preferem a cor azul e o total de alunos? Então, vamos aqui analisar passo a passo cada uma dessas informações que ele trouxe. Veja, vamos começar descobrindo quem é o total de alunos. Ele fala aqui em total de alunos, né? Então, quem é o total de alunos nesse caso? Ora, o total de alunos serão os 24 alunos que preferem a cor azul, né? E os 18 que preferem a cor vermelha, tá? Então, somando aí 24 mais 18, nós teremos aí 30, 40, 42, né? Olha só, 18 mais 24. 8 e 4, 12, vai 1, 42. Então, o total de alunos dessa turma do 7º ano são de 42 alunos. Só que é o seguinte, ó, olha a pergunta que ele está fazendo. Qual é a razão entre o número de alunos que preferem a cor azul? Tá? Isso significa que a gente vai ter que montar a nossa razão com base na cor azul. Por que que isso é importante? Porque a cor azul, pessoal, será o nosso numerador da fração, tá? Então vejam que nesse caso aqui, quem é que gosta? Quais são os alunos que gostam da cor azul? Não são os 24, né? Então, a nossa razão vai ficar dessa forma, ó. 24 está para 42. Perceberam? 24 está para 42. Agora imagina só o seguinte. Vamos supor que ele perguntasse qual é a razão de alunos em relação ao total que gostam da cor vermelha. Vamos supor que fosse essa a pergunta.
Será que a razão seria 24 para 42? Nesse caso, não. Por quê? Porque o quantitativo de alunos que gostam da cor vermelha é diferente do quantitativo de alunos que gostam da cor azul, né? Os alunos que gostam da cor vermelha são 18. Então, nesse caso, a nossa razão seria 18 para 42. Mas como ele perguntou a razão de alunos que gostam da cor azul, e nós temos 24 alunos que gostam da cor azul, então a razão será essa daqui, tá? 24 para 42. Entendido? Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima cartela. Temos aqui um outro exemplo, envolvendo também aí o conceito de razão. Então, nas Olimpíadas de 2024, a seleção brasileira feminina de vôlei disputou 15 partidas. Veja, ela disputou 15 partidas. Muito bem. A razão entre o número de vitórias e o número de jogos disputados é de 13 para 15. Qual foi o número de derrotas que elas sofreram? Muito bem, então vamos lá novamente. Ó. Quantas partidas foram disputadas? O total, 15 partidas. Tudo bem? Numa fração, pessoal, o número de baixo, que é o denominador, ele sempre representa o total de elementos que nós temos no conjunto. Tá bom? Olha só o velho exemplo da pizza. Eu tenho uma pizza aqui, vou dividir essa pizza em 4 pedaços. Desses 4 pedaços, eu vou comer um. Como é que eu represento essa pizza? Como é que vai ficar a fração? 1 sobre 4. Tudo bem? 1 sobre 4. O 4 aqui embaixo, que é o denominador dessa fração, é o quantitativo total de fatias de pizza que eu tenho, que são 4, tá? Só que dessas 4, eu comi apenas uma. Então, eu represento dessa forma, 1 sobre 4. Bacana? Então, nesse caso aqui, o quantitativo de partidas foram 15, ok? Então, se foram 15 partidas, e ele está dizendo que a razão entre o número de vitórias, o que significa isso? Significa que das 15 partidas disputadas, a equipe ganhou 13 dessas partidas. Mas olha qual foi a pergunta que ele fez. Qual foi o número de derrotas? Então pronto, gente. Se das 15 partidas a equipe ganhou 13, significa que elas perderam 2, não foi? Então a razão nesse caso aí, por causa das derrotas, será de 2 em 15. Ou seja, de cada 15, das 15 partidas disputadas, a equipe perdeu 2. E das 15 partidas disputadas, a equipe venceu 13, tá? Que foram as vitórias. Perceba que quando eu somo ali o 13 mais o 2, eu tenho 15, que é justamente o total de partidas que foram disputadas, tá bom? Então vamos voltar para cá para a gente representar aqui. Nesse caso, a fração que vai representar, a razão, né, que vai representar as derrotas aí, será de 2 para 15, ok? Ou seja, do total de 15, a equipe, né, perdeu 2. Então, aqui está a representação da nossa fração, portanto, letra A é a alternativa correta, ou seja, elas perderam 2 partidas das 15 que foram disputadas. Tranquilo demais, né, pessoal? Vamos avançando aqui com o conteúdo. Olha essa outra questão. Ó. Prestem bastante atenção, não precisa anotar nada por enquanto, tá? Só olha para cá para a tela. De acordo com uma pesquisa do IBGE, em 2017, o município de São Paulo tinha cerca de 12 milhões de habitantes e Salvador, cerca de 3 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo tinha cerca de 21 milhões de habitantes. E de Belo Horizonte, 6 milhões. Então, está dizendo aí que a região metropolitana de São Paulo... O que é a região metropolitana, professor? São
todos os municípios, né, que estão em torno da capital. Então você tem a capital e vários outros municípios ao entorno, nós chamamos de região metropolitana, tá? Então nessa região metropolitana de São Paulo aqui, ele está dizendo que foram 21 milhões de habitantes. E de Belo Horizonte, né, ele começou falando aqui de Salvador, depois ele está falando de Belo Horizonte aqui, mas tudo bem. Belo Horizonte, 6 milhões. Ok. Qual era a razão entre as populações das regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte? Olha a pergunta que ele está fazendo, gente. Qual era a razão entre as populações das regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte? Então pronto. Nesse caso aqui, ó, como nós temos aqui São Paulo vindo em primeiro, né? Como é que eu vou representar essa razão? Eu vou pegar a população da região metropolitana de São Paulo e dividir pela população da região metropolitana de Belo Horizonte. Essa vai ser a minha razão. Ou seja, 21 está para 6. Ok? Ó, 21 milhões, região metropolitana de São Paulo, né? E 6 milhões, região metropolitana de Belo Horizonte. Como ele quer saber qual é a razão entre as populações das regiões, né, metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte, então aqui na minha fração, o 21 vai vir no numerador, tá? E o 6 vai vir no denominador. Professor, mas se ele perguntasse a razão entre as populações de Belo Horizonte e São Paulo, aí sim nós teríamos 6 sobre 21, tá? Tem que ficar bem atento na pergunta que está sendo feita. Como é a razão entre São Paulo e Belo Horizonte? Então, São Paulo está para Belo Horizonte, portanto 21 sobre 6. Se fosse o contrário, Belo Horizonte está para São Paulo, né? Se essa fosse a leitura, então seria 6 está para 21, ok? Então aí está a representação da razão entre as duas regiões. Vamos voltar? Muito bem. Seguindo aqui com os nossos exemplos, temos aqui um outro exemplo envolvendo o conceito aí de razão. Vamos ver o que é que ele nos traz. A razão entre o peso de uma pessoa na Terra e o seu peso em Netuno é 5/7. Dessa forma, o peso de uma pessoa que na Terra pesa 60 kg em Netuno está no intervalo. Muito bem. Então, vejam que novamente eu tenho aqui uma relação, né, entre as razões, tá? Nesse caso, como ele se refere ao peso da Terra, né, da pessoa que está na Terra, então eu vou usar esse numerador aqui, né, que é o 60, na parte de cima da minha fração. Então olha como é que vai ficar. Eu tenho 5 sétimos, né, ou 5 sobre 7, é a razão, tá, entre o peso da pessoa que está na Terra, tá? Então 5 sobre 7. Dessa forma, o peso de uma pessoa que na Terra pesa 60 quilos, ok? Então veja, aqui, gente, eu vou representar essa fração dessa forma, ó, 60 sobre x, tudo bem? 60 sobre x, por quê? Porque eu estou tomando como referência a pessoa que está na Terra, tá? Então, por isso que fica 60 sobre x e não x sobre 60, tá? Lembro lá da região metropolitana de São Paulo e Belo Horizonte, né? Como ele fez referência primeiro a uma região e depois a outra, então a gente representou daquela forma. Nesse caso aqui, como ele está fazendo referência à Terra primeiro, tá? E não a Netuno, então vai ficar 60 sobre x. Muito bem, a partir daqui, nós vamos já introduzir um conteúdo que eu vou explicar para vocês em detalhes daqui a pouco, mas a gente já pode ir adiantando aqui, ó. Nesse caso, eu tenho duas razões. Ó, a primeira razão que eu tenho é 5 sobre 7
e a outra razão é 60 sobre x. Como eu quero descobrir o valor de x, então eu preciso aplicar a regrinha da proporção, ou seja, como é que eu resolvo uma proporção? Eu vou multiplicar os termos que estão nas diagonais, ou seja, eu vou multiplicar 5 vezes x, que vai dar 5x, tudo bem? E depois eu vou multiplicar 7 vezes 60, tá? 7 vezes 60, né, é a mesma coisa que você faz primeiro 7 vezes 6, né, que dá 42. Aí, só acrescentar o zerinho aqui. 6 vezes 7, 42, acrescenta o zero, 420. Então, o valor de x aqui, ó, basta a gente dividir agora, né? 420 por 5. Vamos fazer aqui essa divisão? 420 dividido para 5. Vou fazer aqui no canto, ó. 420 dividido para 5. Ó, vou pegar o 42 aqui. Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar próximo de 42? É o 8, né? 5 vezes 8, 40. Sobra 2 aqui. Baixo outro zerinho. Tá? Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 20? Ou próximo de 20? É o 4. 5 vezes 4, 20. Então, aí está a divisão, não sobrou o resto, então o resultado 84, ok? Veja que nas alternativas ele fala em intervalo, tá? Ó, dessa forma o peso de uma pessoa que na Terra pesa 60 quilos, em Netuno, né? Ou seja, em Netuno pesará quanto? Aí ele deu o intervalo. Como nós encontramos o valor 80, tá? O valor 80 está entre o intervalo 55 e 60? O que você acha? Claro que não, né? Porque 80 é maior que 60. Então, você já viu aqui que não pode ser nem letra A, nem letra B e nem letra C. Só pode ser a letra D, né? Porque o 80 que nós encontramos está aqui, ó, dentro desse intervalo de 80 a 85 quilos, ok? Então, aí está o resultado do exemplo de número 4, né? O exemplo aí da Universidade Estadual da Paraíba. Tranquilo, né, pessoal? Vamos aqui agora falar sobre a proporção. Olha só, nós acabamos de ver um exemplo onde nós trabalhamos a proporção. Veja, eu falava para vocês que uma proporção é uma relação entre duas razões, tá? Ó, eu tenho a primeira razão, que é A está para B, e a outra razão, C está para D, ok? Então, quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu chamo de proporção. Olha só esse exemplo aqui rapidamente. Veja, eu tenho, sei lá, 2 sobre 4 igual a 4 sobre 8. O que vocês acham? Eu tenho aí uma proporção? Veja, se a gente observar, 2 sobre 4 é uma razão que é equivalente a 4 sobre 8. Ou seja, se a gente dividir 2 por 4, nós vamos obter 0,5, né? Se a gente dividir 4 por 8, nós também vamos obter 0,5. Olha aqui, ó, 0,5 aqui nessa divisão, né? E 0,5 aqui nessa outra divisão. Então, percebam que quando eu tenho essas duas razões e as razões são iguais, é como se eu tivesse uma balança, né? Os valores estão equilibrados, tá? Mas imagina só o seguinte, eu não tenho um desses valores aqui. Eu preciso encontrar um desses 4 valores. Como é que eu faço para determinar esse quarto valor que eventualmente estiver faltando? Nesse caso aqui não está, mas vamos supor que no lugar de 8 aqui a gente tivesse um x, por exemplo. Como é que eu faço para encontrar esse valor de x? Como é que eu faço para deixar aqui essa equação, né, em equilíbrio? É isso que a gente vai descobrir agora, tá bom? Então vamos lá voltar para a gente resolver
alguns exemplos, tá? Então veja, vamos verificar quais das igualdades abaixo são verdadeiras. Muito bem, muito bem. Olha só, gente, você concorda comigo que se eu multiplicar essa primeira fração aqui por 2, eu vou obter exatamente a segunda fração, essa daqui, ó. Como assim, professor? Preste atenção, ó. Vamos multiplicar menos 9 vezes 2. Menos 9 vezes 2 é igual a menos 18. Tudo bem? Aqui na parte de baixo da fração, eu também vou multiplicar por 2. Multiplica por 2 em cima e embaixo. Tem que ser sempre o mesmo valor, tá? Tem que ser sempre o mesmo número. 2 vezes 16 vai dar 32. Então vejam, as duas frações, elas são equivalentes, ou seja, menos 9 sobre 16 é a mesma coisa, é equivalente a menos 18 sobre 32. Então, nesse caso aqui, a letra A, ela é verdadeira, tá bom? E assim a gente vai fazer para as demais aqui. Vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte, ó. Será que 3 sobre 7 é igual a 15 sobre 35? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso multiplicar por 3. Não, por 3 não, por 5. Multiplico a parte de cima da fração por 5 e a parte de baixo também por 5. Olha o que vai acontecer aqui, gente. 3 vezes 5 é igual a 15. Ó, 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. 15 sobre 35. Então, essa igualdade aqui também é verdadeira. Tudo bem? Professor, eu posso multiplicar uma fração por um número e o resultado vai dar igual a outra fração? Pode. Desde que você multiplique sempre pelo mesmo número. Veja que aqui nós multiplicamos por 5 na parte de cima da fração, mas eu não poderia multiplicar por 6, por exemplo, na parte de baixo, tá? Tem que ser sempre pelo mesmo número. Não tem problema nenhum, sempre vai dar certo, tá? E a terceira, a letra C, será que é verdadeira? 6 sobre 30 é a mesma coisa, é equivalente a 18 sobre 105, né? Então aqui o que a gente pode fazer, ó? Vou multiplicar por 3. 3 vezes 6, 18. Se eu multipliquei em cima por 3, eu obrigatoriamente tenho que multiplicar embaixo também por 3. 3 vezes 30, você faz 3 vezes 3, que dá 9, e acrescenta o zerinho. 90, né? Opa! Então 18 sobre 90. Aqui eu tenho 18 sobre 105. Então, eu chego à conclusão de que essas frações, elas não são equivalentes, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a letra C é falsa. Tudo bem? Próximo exemplo, pessoal. Nosso tempo já está indo embora. Lembra que eu falei para vocês sobre a proporção agora há pouco? Naquele exemplo que eu dei para vocês, eu tinha os 4 valores. Vejam que nessa letra A, eu não tenho os 4 valores, está faltando um. Ó, eu preciso encontrar o valor de x, tá? Então, nesse caso, para determinar o valor de x, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar os termos que estão nas diagonais, ou seja, x vezes 15 e 3 vezes 5, tá? A gente sempre multiplica assim, os termos que estão nas diagonais, ou seja, você multiplica cruzado, como os alunos falam, né? Multiplica cruzado, professor. Exatamente. Então, nesse caso aqui, gente, ó, para encontrar o valor de x, basta eu multiplicar os termos que estão nas diagonais, tá? Então, vamos lá ver quanto é que vai dar isso aqui. Olha só. 15 vezes x é igual a 15x. E 3 vezes 5 é igual a 15. Aí você isola o valor de x aqui, deixa o x sozinho, tá? E divide 15 por 15.
x é igual a 1. Ou seja, o valor de x aqui é igual a 1. Você pode até fazer o teste, olha só. 1 sobre 3. Será que 1 sobre 3 é a mesma coisa que 5 sobre 15? Com certeza, né? Por quê? Porque se você multiplicar 5 vezes 1, você vai obter 5. E se você multiplicar 5 vezes 3, você vai obter 15. Então pronto. De fato, o valor de x aqui que estava faltando é o número 1, tá? Mesma coisa na letra B. Professor, ainda não consegui compreender essa parte. Então acompanha aqui que a gente vai fazer a letra B junto aqui novamente. Olha só. Vamos pegar e multiplicar os termos que estão cruzados aqui, tá? Ou seja, 6 vezes 1 e depois x vezes 2. Bacana? Aí você sempre começa pelo x. Então vai ficar x vezes 2 ou 2 vezes x igual 6 vezes 1. 6 vezes 1. Escreve assim, tá? 2 vezes x é igual a 2x. E 6 vezes 1 é igual a 6. Professor, essa parte que eu não entendi. Por que que a gente tem que deixar o x sozinho? Porque aqui, gente, nós temos uma equação do primeiro grau. Para resolver uma equação do primeiro grau, eu deixo o elemento que tem letra, que no caso é o x, sozinho no primeiro membro, tá? Repito aqui o 6, e esse 2 que estava junto do x, que nesse caso ele estava multiplicando o x, ele vai passar a dividir o 6, ok? Então aqui, ó, resultado 3, pronto. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, o valor de x que eu estou procurando ali em cima, olha só, o valor de x é igual a 3. Ou seja, 1 sobre 3 é equivalente a 2 sobre 6. Tudo bem? Vamos para a próxima, que nosso tempo já está indo embora. Muito bem. Qual é maior? Olha só, pessoal. Vou ensinar para vocês aqui uma técnica para você identificar de forma bem simples, para comparar duas frações. Você vai multiplicar novamente os termos que estão nas diagonais. Vai multiplicar cruzado. Olha só. 3 vezes 11 é igual a 33. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Como o 3 aqui é negativo, então o resultado ali vai dar menos 33. Agora você vai multiplicar o 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35. Pergunto a vocês agora, quem é maior? 35 ou menos 33? É lógico que é 35, né? Até porque o 33 é negativo, tá? Então, naturalmente aqui, ó, como é uma fração negativa, você já poderia matar logo de cara. Como é negativo, logo o menos 3 sobre 5 é uma fração menor que 7 sobre 11. Olha a próxima aqui. 7 vezes 12. 7 vezes 12, 7 vezes 10 dá 70, 17, 14, vai dar 84. 70, 84. Muito bem. 7 vezes 141. Olha só. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 7, 28, vai 2. 987. Aqui estava na cara que era maior, né? Ó, 987. Então, 987 é muito maior que 84. Logo, essa fração aqui, 141 sobre 7, é maior que 12 sobre 7. Uma outra maneira de você verificar também, como os denominadores são iguais, é só você olhar a parte de cima da fração, 141. 141 é muito maior que 12. Como os denominadores são iguais, então a gente conseguiria também matar de cara essa letra B. E a letra C? Letra C, mesma ideia, tá? Como nós temos aqui os denominadores iguais, tá? Então eu posso analisar somente os números da parte de cima da fração. O menos 13 e o menos 19, tá?
Menos 19 é maior ou menor que menos 13? O que você acha? Menos 19, maior ou menor que menos 13? Ah, professor, eu acho que menos 19 é maior que menos 13, porque 19 é maior do que 13. Nós estamos falando de números negativos, tá? Então, os números negativos é o contrário dos positivos. Quanto maior ele for aqui, menor será, tá? Ou seja, menos 19, na verdade, ele é menor que menos 13, tá? Menos 19 é menor que menos 13. Logo, a fração maior entre essas duas aqui será menos 13 sobre 9. Tá bom, pessoal? Então, esse aí foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!